todas as ruas do bairro têm nome de santa. Então, Paty, na verdade as que são paralelas à rua da igreja, elas são nome de santa, e as que cruzam ela são nome de padres. Tá. Ô, Paty, como que você fechou os horários hoje? Então, pessoal, a gente vai primeiro um primeiro entrevistado, vai ser durante a manhã. E aí a gente para pro almoço e depois tem um segundo entrevistado até o final da tarde, pra gente ter tempo suficiente para conversar com tranquilidade com eles. Que horas dá o REC? 8h30. 8h30? O que eu acho, não tenho a certeza sobre o que, assim que muitos falaram, que a Isabel era um bairro, foi um bairro mais de negros. E como foi a princesa Isabel que assinou a Lei Áurea, né? Eu acho que veio desse patamar aí de histórias, né, do Brasil. Eu acho que é isso mais ou menos, né? Porque os brancos aqui são mais invasores. Do primeiro era mais negros. Para mim, quando eu vim para cá, já tinha esse nome. Só a história mesmo que estava guardada aí, que podia esclarecer essas coisas para a gente. Eu não cheguei nisso. É por causa da igreja, né, que é a igreja Santa Isabel. Por isso que tem esse nome, Vila Isabel. Logo nos primeiros anos, como pároco nessa paróquia de Santa Isabel, conheci muitos moradores, hoje já quase todos falecidos, que conheceram o senhor Casimiro Guimarães, proprietário dessas terras, e contavam algumas histórias sobre elas. Por exemplo, o porquê das ruas conservarem até hoje os nomes de Santa Gertrude, Santa Clotilde, Santa Isabel, Santa Filomena. Foi o próprio senhor Casimiro que deu esses nomes a essas primeiras ruas do bairro para perpetuar os nomes de alguns entes queridos da sua família. Naquela época, essas ruas aqui faziam parte do corpo da sua fazenda, Capão das Antas. Quando eu era criança, nós conhecíamos aqui por Rua de Baixo, que é a atual Rua Santa Clotilde. Rua do Meio, que é a rua onde eu resido, a Rua Santa Isabel. E Rua de Cima, que é a Rua Santa Filomena. As ruas perpendiculares eram chamadas por nós, crianças, de travessas. E a Rua Santa Gertrudes, hoje que tem 2 pistas, ela era inicialmente uma via que saía da Praça Itália atual. Antigamente nós a chamávamos de samba. Os muros aqui eram tudo daquele leiteiro, aquele coisa que nem pinhão. Pinhão e leiteiro. Da esquina ali pra lá era bambuzeiro, formava aquele túnel assim, cruzava assim, formava parecia da esquina ali pra lá. Menina, mudou muito pouco. Aquelas 4 casinhas ali que não tinha, construíram. Esse barracão e aquele lá. E o SESI. No resto, aqui era chão. Puseram perere pinte, depois afatou. O resto, tudo igual. Não mudou nada. Agora formou só barracão, né? Agora está ficando fechado aqui dentro. Para nós sair daqui uns dias vai ter que sair de Eurocópio. Porque, viu, trancou tudo ali para nós sair daqui agora, essa rua aqui era aberta, lá na frente. Agora, aquela lá só desce, né? Nós sair daqui, nós temos que ir, descer lá e lá na frente, depois subir lá perto do borracheiro para vir para cá. Para sair tudo. Ficou ruim. Daqui, dessa parede, até naquele terreno onde está aquela cerca, tudo caindo ali outro terreno, até acabar esse terreno aí daquele bambu, é tudo nosso. De lá até aqui? De lá até aqui. Essa casa aqui já existia também? Essa aqui morava minha irmã.
Agora aqui que eu morei e meus filhos nasceram aqui. Deixa eu Será que chamar tem alguém ela. aí pra gente Tem. chamar? Peraí. Flávia! O senhor Casimiro Guimarães, que era dono das terras, cedia parte aos ex-escravos para que eles construíssem os seus barracos para morar. Depois, os ex-escravos pagavam para ele como pudessem, a maioria das vezes com trabalhos na fazenda do senhor Casimiro. Eu ouvi da minha mãe e da minha avó comentários que aqui teria, que o bairro de Vila Isabel teria sido iniciado, povoado por descendentes de escravos. Agora, alguma coisa sempre me preocupou. O que haveria por trás dessa habitação de escravos aqui, uma vez que os escravos não tinham poder aquisitivo para edificarem? Ali em cima, perto da chácara, chacrão, antigamente eu cheguei a ver, tinha um casarão e tinha corrente, onde eles batiam em escravo. E tinha uma, sei lá como que chamava, era assim, grossona, sabe? Redonda assim, ó. O tronco? É. O tronco, a argola? Você lembra? Põe os dois braços do negro lá e vamos dar pancada, vamos. Eu cheguei a ver o lugar do local. Só a minha mãe contava. Tem muito lugar aqui em São Carlos que teve isso aqui, né? No tempo dos barões do café aqui em São Carlos, né? Quase Jesuíno de Arruda, a família dos Botelho, né? Conde do Pinhal, essas coisas aí. Aqui teve os barões do café. Então aqui na Vila Isabel, aqui, era senzala. Foi Dona Júlia Rafael Francisco quem me deu essas preciosas informações logo após minha chegada nessa paróquia. São informações que vinham sendo transmitidas oralmente de geração em geração. Dona Júlia faleceu em dezembro de 1969, com mais de 100 anos de idade. Era baiana de Caetité, segundo me dizia. Nasceu escrava e não sabia a data certa do seu nascimento. Só sabia aquilo que seus pais lhe repetiam, que havia nascido alguns anos antes da lei do ventre livre. Ainda muito criança, ela veio para São Carlos com seus pais como escravos comprados pela fazenda Babilônia. Minha avó é Júlia Rafael. Ela nasceu logo que terminou a escravidão. Que ela contava para nós que as crianças eram batizadas por forro. A gente não sabe o que quer dizer isso também. Não, eu só tenho prova, eu fui mulher. Eu sou homem, não. Pelo amor de Deus! Pra vocês verem como o terreno aqui é grande, ó. Daqui vai até lá embaixo, ó. Eu vou ter que trazer os peixinhos dela agora aqui. Não, eles vêm. Olha pra vocês verem, até lá embaixo, ó. Aqui, quando as crianças brincavam nesse quintal aqui, ó. Dá pra filmar? Tem um tio do meu sogro aí que foi escravo. Ele morou conosco aqui um pouco de tempo aqui. Ele foi escravo. Ele tinha sinal na costa dele, ele tinha sinal de pancada. Parecia um queimado, sabe? Até outro dia eu tava pensando, tava deitado na cama, que às vezes eu acordo, às vezes de madrugada, no meio da noite eu acordo, eu não durmo mais, tava pensando, sei que tinha vida. Esses portugueses veio aqui para colonizar o Brasil, por que trazer aquele povo de lá da África para cá para fazer o serviço para eles? Então trouxesse os portugueses de lá para cá. Vai tirar a castanha de cima da chapa com a mão do gato. Ainda se pelo menos tivesse trazido de lá para cá e dado condições humanas para a pessoa, tudo bem. Mas trouxe de lá e não ofereceu nada de humanidade, né? Nada de humanidade. Isso aí foi uma coisa, sei lá. Quem vai responder por isso eu não sei.
Eu não tenho direito de julgar ninguém, né? E nem criticar, mas alguém vai ter que responder por isso uma hora, né? Por isso que hoje tem que ter estudo. Você passou de 40 anos, ninguém quer dar mais emprego, porque é velho. Então você tem que ter emprego para você ter serviço para sempre, né? O senhor fala isso para os seus netos? Fala. Eles falam que vai estudar. Até tem uma netinha aí, falei para minha filha que eu vou pagar, fazer curso para ela, para não depender assim de empregada doméstica, porque você, menina, não são todas as patroas que gostam de pessoa de cor para trabalhar, né? Sempre elas acham que tem problema. Mas eu acho que a pessoa sabendo fazer as coisas, sendo limpo, não tem diferença. É a mesma coisa. Então a gente paga para ela fazer um curso, pelo menos entra num serviço aí que não tem aquela cisma de porque é de cor, ou é japonês ou aquilo, né? Os pessoal, é claro, não acham que os negros são gente. Não são todos. Então é onde que tem esse preconceito. Eles acham que o negro tem defeito. Mas defeito o quê? A carne é a mesma, é a mesma pessoa. Não tem defesa de nada. A pele que é a diferença. Mas você passa a mão, não sai mancha na mão. Então, já que é assim, eu queria agradecer a senhora pelo passeio aqui e pedir para a senhora cantar uma música pra gente. Mas sem instrumento, sem nada? Só um trechinho. Ah, só um trechinho? Então eu vou cantar aquela música que meu pai adorava, sabe? Barracão de zinco, sem telhado, sem pintura, lá no morro. Barracão é bangalô, lá não existe felicidade de arranha-céu, pois quem mora lá no morro já vive pertinho do céu. Tem alvorada, tem passarada, alvorecer, sinfonia de pardais, anunciando o anoitecer, e o morro inteiro, no fim do dia, reze uma prece. Ave Maria. Agora o outro não dá mais para cantar.